Boa tarde. Senhoras e senhores, 23 de junho aqui em Los Angeles, nos Estados Unidos. Provavelmente sim, claro, já é dia 24 em alguns países do mundo. Bem, aconteceu. Acabou de acontecer, o presidente Trump anunciou que os Estados Unidos da América conseguiram uma paralisação total das ações militares no território do Irã. A guerra entre Irã e Israel foi interrompida. Antes disso, houve uma operação em que, sem perder um único soldado, aconteceu o que Trump exigia: a completa destruição do programa nuclear do Irã. Uma semana atrás, eles estavam perto de produzir uma ogiva nuclear, uma bomba atômica. Agora eles não têm absolutamente nenhuma ferramenta. E mesmo que eles tenham urânio enriquecido no Irã a 60%, 65%, eles não têm como levá-lo a 90%. Aqui está esse. E, se acontecer de eles voltarem a essa prática, espero que isso não aconteça. Isso depende das negociações que vamos ter com eles agora. Então, eles terão que começar tudo de novo. Naturalmente, todos na região e no mundo estão interessados em saber o que vem depois. O que vem depois? Destruíram o programa, mas como convencer os iranianos a não restaurá-lo? Por isso, os Estados Unidos da América tentam criar condições de coexistência com o Irã para que eles não tenham vontade de começar tudo de novo. Trump informou que o acordo foi alcançado diretamente entre Israel e Irã, ou seja, não através dos Estados Unidos. Ou seja, eles também têm alguns métodos, formas de comunicação, talvez por meio de intermediários, eu não sei. Mas tem um último ponto. Algumas operações já começaram, então ainda vão terminar dentro de 6 horas, e por isso, durante essas 6 horas, ainda pode haver tiroteio. Depois, pelo que entendi, serão 12 horas de silêncio, e depois disso, se nenhum país retomar as ações militares, a guerra será considerada encerrada e terminará. Senhoras e senhores, Trump parabenizou o governo de ambos os países pela coragem e sabedoria de encerrar as ações militares. Essa guerra poderia ter durado anos, disse ele, mas graças a Deus terminou no 12º dia de combates. O apresentador da Fox perguntou a J.D. Vance: quão confiantes você e Trump estão de que o Irã não vai começar tudo de novo como fazia antes? Vance disse que Trump já está há vários meses trabalhando em um plano para criar uma situação no Oriente Médio em que o Irã não queira e não possa criar um novo programa nuclear. Para Israel, essa foi uma operação incrivelmente importante, porque as fábricas de produção de mísseis balísticos foram destruídas. A liderança da Guarda Revolucionária Islâmica foi eliminada. Depósitos Guarda Revolucionária Islâmica. Acho que eles se chamam, sim, depósitos de armas, seus quartéis generais, a liderança do exército, os líderes do programa nuclear, os programas de liderança do exército. Foram eliminadas exatamente aquelas pessoas que eram, como se diz, nomeados políticos, assim como a liderança do programa nuclear. São aquelas pessoas que talvez sejam estranhas, boas, gentis, pessoas encantadoras. Mas eles estavam preparando algo com o qual o Irã poderia ameaçar Israel e o mundo. O Irã teve a oportunidade de se livrar do obscurantismo religioso, parar de apoiar terroristas, parar de ameaçar o mundo. E o que, aliás, é agradável é que a defesa aérea deles fornecida pela Rússia foi completamente destruída. Isso pode levar a uma redistribuição de forças e da situação no Oriente Médio, a criação de novas alianças e a saída do Irã da zona de influência de Moscou e Pequim. E o jornalista perguntou ao Ventsa se queremos uma mudança de regime no Irã, e houve uma resposta interessante. Nossa tarefa não era mudar o regime, nossa tarefa era destruir o programa nuclear. Mas se os próprios iranianos quiserem mudar o governo, isso é problema deles. E claro, acrescentou Vance, sempre apoiamos e continuaremos apoiando os lutadores pela liberdade. Bem, o que isso significa, eu não posso dizer exatamente para você. E Trump escreveu nas redes sociais, não é politicamente correto falar sobre mudança de regime agora.
Mas se a liderança atual do Irã não conseguir tornar o Irã grande novamente, então talvez seja a hora de substituí-la, e escreveu embaixo. Então, emiga. Então, nós temos maga e eles têm miga. Ou seja, bem, talvez os iranianos vão atacar os muros com esse slogan. Esse não é o nosso trabalho, disse Vance. Mas todos os países ao redor do Irã, todos querem que o Irã se acalme e comece a viver em paz com os vizinhos. Ou seja, a Arábia Saudita, o Catar, Abu Dhabi, os Emirados, todos querem mudar o regime em Taghirani. Resumindo, isso. E se os iranianos forem inteligentes, eles seguirão o caminho da paz e prosperidade. Essas são as palavras de Vance. Eu, pessoalmente, ainda não entendo como os Estados Unidos da América vão controlar o Irã se o mesmo governo permanecer no poder. Eu não entendo, naturalmente, o quão forte é a oposição e o quanto o exército está pronto para um golpe. Mas o que está claro para mim é que foram os iranianos que decidiram não atirar, não bloquear o Estreito de Hormuz, não explodir nada. Os campos de petróleo na Arábia Saudita, e lá estão os navios mercantes. E decidiram levantar as mãos. E assim como antes, eu digo, confio que o presidente dos Estados Unidos da América vai levar até o fim aquilo que ele começou de forma tão brilhante. Espero que Israel esteja satisfeito com os resultados desta guerra de 12 dias, desta campanha. Eu deixo de lado, naturalmente, as destruições e os feridos em Haifa, em Tel Aviv e em outras cidades. Mas, senhores, a guerra acabou. Ela terminou com a capitulação do Irã. Amanhã, senhoras e senhores, é um novo dia.